bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para junto comigo estudarmos a palavra de Deus. Como você está? Eu não sei se você me acompanha aí pelos programas ou se hoje é a primeira vez. Seja, queridos, como for, você é muito bem-vindo para estar comigo aí nos próximos minutos, estudando a palavra de Deus. Queridos, tem uma passagem aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que nos traz assim um ensinamento tão precioso. A propósito, o apóstolo Paulo foi um grande implantador de igrejas, nos deixou um legado teológico maravilhoso através das suas 13 cartas no Novo Testamento. E claro, aqui Coríntios é mais uma dessas pérolas, que ele nos deixou, claro, sempre inspirado pelo Espírito Santo. Queridos, aqui Paulo vai nos lembrar acerca dos dons espirituais. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, sabia que você tem pelo menos um dom espiritual? E é isso que o apóstolo Paulo está aqui falando com a igreja que estava na cidade de Corinto, na Grécia. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Queridos, nas suas viagens missionárias, Paulo chegava em uma cidade, pregava o Evangelho e ali, queridos, nascia uma igreja. Ele então implantou algumas igrejas e Corinto foi uma dessas igrejas. Então Paulo ali, vai chegar nessa cidade, vai pregar o Evangelho e vai ali nascer essa igreja, a igreja dos irmãos que estavam na cidade de Corinto. Essa igreja que, quando nós lemos os escritos do apóstolo Paulo, essa igreja, queridos, possuía todos os dons. Por outro lado, apesar dessa igreja possuir todos os dons, ela era uma igreja carnal, ela era uma igreja imatura. E foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E aí talvez a gente se questione, pastora, mas é possível ter um dom espiritual e ainda assim, não ter uma maturidade e ainda assim não ser espiritual? Claro que sim, queridos. E nós vemos esse exemplo exatamente nessa igreja. Uma igreja a qual Deus agraciou com diversidade de dons. Onde, queridos, eles possuíam todos os dons ali em conjunto, como corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, eles faziam mau uso desses dons. Uma coisa é você ter o dom espiritual e fazer o bom uso dele. Outra coisa é você tê-lo, mas fazer
mau uso dele. E no caso aqui, a igreja estava fazendo um mau uso desses dons. Então, quando você olha aqui, você começa a descobrir que ter um dom espiritual ou ter alguns dons espirituais não é sinônimo de maturidade. E também não é sinônimo de você ser assim mais espiritual do que uma outra pessoa. Aqui, especificamente nessa igreja, tinha alguns irmãos queridos que se achavam mais espirituais que outros por possuírem um certo tipo de dom. Então, por exemplo, aqui você vai ver que há uma grande discussão sobre o falar em línguas. Então tem gente que pensa que pelo fato, queridos, de orar em línguas, ele é mais espiritual do que uma outra pessoa. E ao mesmo tempo, devido à forma como esse ensino é passado, alguns crentes, queridos, se sentem diminuídos. Eu não oro em línguas, eu não falo em línguas, né? E aí ele se sente um crente assim que Deus parece que não alcança ele, ou um crente de segunda categoria. E como nós vamos ver aqui nos estudos de cada versículo, queridos, isso nós precisamos tirar esse peso dos irmãos. Primeiro porque é o Senhor quem distribui segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, segundo lhe apraz os dons. Então é Ele que distribui os dons para cada um de nós. Então não sou eu que imponho para o meu irmão um dom que ele vai ter. Então, nós precisamos ter, queridos, essa humildade para reconhecer que primeiro eu recebo esse dom é do Senhor. Eu recebo não porque eu mereço, né? Mas porque Ele me capacita, Ele coloca ferramentas na minha mão para que eu então possa dar testemunho dele, possa abençoar a igreja e junto com outros edificar a igreja. Esse dom não vem por mérito, ele vem de graça. O Senhor nos concede esse dom, né? Então nós fazendo essa pequena introdução para você entender que o dom é essa dádiva de Deus, é uma manifestação do Espírito Santo, né, na nossa vida. E, queridos, talvez você esteja aí confuso por essa questão, mas pastor, eu ainda não entendi. Como é que eu posso ter um dom e não ser uma pessoa madura? Queridos, existe uma diferença entre aqui o dom espiritual e o fruto do Espírito. O dom espiritual, quando você ali recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe um dom, né? Você vai ver que o Espírito Santo distribui a cada um, né, esse dom. Então nós recebemos um dom. Pode ser que nós não estejamos usando, mas nós recebemos. Agora, outra coisa é eu ter uma vida no Espírito, é eu andar pelo Espírito. Ou seja, quando eu tenho uma vida no Espírito, quando eu ando pelo Espírito, então eu produzo, né, o fruto do Espírito. Se eu estou com Ele, ando com Ele, o fruto que eu vou produzir, queridos, é dele e não da carne. Essa igreja de Corinto tinha dons espirituais, mas andava na carne. Então, essa é a diferença. Quando eu ando pelo Espírito, eu produzo o fruto do Espírito, e é o fruto do Espírito que mostra a nossa maturidade e não o dom espiritual. Eu posso ter, por exemplo, um dom que, quando nós vamos buscar no original, significa carisma, ou seja, eu posso ter carisma, eu posso ter dom e ao mesmo tempo não ter caráter, né? Então eu posso fazer um mau uso desse dom que eu recebi tão graciosamente, né, do Senhor. Eu posso fazer, ou também, ao invés do mau uso, eu posso fazer um abuso desses dons, não é verdade? Tentando projetar a mim mesmo, tentando projetar o meu ministério, ao invés de usar esse dom para a glória de Deus, eu posso tentar ou cair na tentação de querer usar esse dom para a minha própria glória. Então vamos ver o que Paulo aqui nos ensina, né, nesse capítulo 12 até o versículo 11, que é qual nós lemos. Então, primeira coisa que ele fala, queridos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Os dons existem, eles nos foi concedido pelo Senhor e ele nos foi concedidos para que nós usássemos. E usássemos de forma correta. Usássemos não para glorificar a nós, mas usássemos para glorificar a Ele. Então, Ele nos deu para instrumentalizar, né, ali a gente nessa formação do corpo, nessa edificação do corpo. Então nós vemos aqui, não sejam ignorantes, os dons existem, né? E o Espírito Santo distribui para cada um.
E também Paulo vai ensinar aqui, né, na sua carta aos Coríntios, que não apenas nós demos um dom, mas que nós recebemos um dom, mas, queridos, que também existe uma forma correta de usá-lo. Não é, queridos, usá-lo com bagunça, não é usá-lo com, queridos, assim, com confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Então nós usamos aqui com ordem, nós usamos esses dons com decência e coordenadamente. Então, um dom de alguém com um dom do outro se somando e isso formando o quê? O corpo, não é verdade? E dom, queridos, é para ser usado. Quando Paulo aqui ele vai fazer essa comparação com o corpo, você imagina, para o seu corpo estar em perfeito funcionamento, todos os órgãos, né, todos os membros devem estar o quê? Funcionando. Quando um não funciona, atrapalha todo o corpo. Quando um não funciona, você tem o quê? As doenças. Então Deus equipou cada um de nós para formar aqui esse corpo completo e para funcionar de forma perfeita, né? Então nós vemos aqui primeiro isso, Paulo nos dando essa orientação. Não quero que sejais ignorantes acerca desse assunto, dons espirituais. Eles existem e são para ser usados e de forma coordenada, de forma, queridos, correta, de forma ordeira, né? E de forma decente. Mas aí nós vemos aqui, ele passa para o verso 2 e para o verso 3 e ele nos chama a atenção. Ele fala assim, olha, outrora quando vocês eram ali gentios, vocês se conduziam por aqueles ídolos de vocês. E aqueles ídolos de vocês não tinham boca, mas não falava, tinha olho, mas não via, não é verdade? Então nós seguíamos esses ídolos. Nós éramos cegos seguindo outros cegos. Mas hoje não. Hoje nós que temos entendimento, nós que hoje pertencemos ao Senhor, né? Nós servimos a um Deus vivo, que age, que interage, não é verdade? Um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê. Então hoje é diferente. Nós hoje somos a semelhança do nosso Deus. Nós não nos comportamos mais como cegos. Nós hoje, queridos, seguimos ao nosso Deus. Ele interage conosco. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo nos foi concedido e hoje ele habita em nós, né? Ele está em nós. Então nós precisamos ser deixados hoje, ser guiados pelo Espírito Santo. Eu acho tão bonito na apostila do Carisma Start, tem uma frase, eu não sei quem produziu o material, mas tem assim, uma coisa é nós termos o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo nos ter, né? Então que eu e você possamos buscar não apenas sermos cheios do Espírito Santo, mas principalmente que nós deixemos o Espírito Santo nos conduzir. E ele diz aqui no verso 3, e eu também quero que vocês saibam de uma coisa, que vocês compreendam uma coisa. Não é todo mundo que chega falando, né, em nome de Jesus, que é de Jesus. Então não sejam ingênuos de achar que todo mundo que diz falar em nome dele está verdadeiramente falando em nome dele. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse discernimento de espíritos para saber em nome de quem alguém realmente está falando, quando alguém chega para você, quando alguém te ensina alguma coisa, porque nesse mundo está cheio de falsos mestres, né? Falsos ensinadores, mas em nome de quem eles estão ensinando, em nome de quem eles estão falando, né? Qual espírito está guiando a vida dessas pessoas? Então não aceite ingenuamente ensinos ou direções ou profecias, queridos, de quem você não conhece ou que você não sabe se verdadeiramente essas pessoas estão falando em nome de Jesus. Então, como Paulo diz aqui, só pode dizer, né, Senhor Jesus, se for ali o quê? Senão pelo Espírito Santo. Então, alguém que confessa Jesus, alguém que proclama Jesus, alguém que vive, né, por esse Jesus, só pode ser por causa do Espírito Santo. Mas queridos, a partir do verso 4 agora que Paulo começa a entrar mesmo nesse assunto, né, dos dons. Olha para você ver o que ele diz. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em
todos. Queridos, presta atenção. Aqui Paulo vai fazer uma combinação de diversidade com unidade. Então ele fala, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus. Repara, queridos, que ele usa o Espírito Santo, ele usa o Senhor, aqui no caso Kyrios, né? E vai usar o Deus. Então nós vemos aqui o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nessa procedência, nessa unidade de concessão, né, desses dons. Então, assim, queridos, como há uma unidade ali entre a Trindade, eu e você, na nossa diversidade de dons, também devemos procurar uma unidade. Os irmãos de Corinto aqui, ao invés de usar esses dons para cooperarem uns com os outros, para trazer unidade para a igreja, eles estavam dividindo a igreja. Porque um possuía um dom, o outro possuía outros dons, e ali eles usavam esse dom como uma forma de grau de poder espiritual. Esses dons haviam se tornado para aqueles irmãos um símbolo de poder espiritual. Mas eu acho tão bonita aqui essa comparação de Paulo, mostrando para nós como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, ainda que cada um realize, queridos, ali um certo tipo, né, de atividade, igual o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo hoje aplica no nosso coração essa obra da salvação. Eles trabalham em unidade, eles são um, né? E eles trabalham nessa unidade, apesar de ser triuno. Em nós, apesar da diversidade de dons, nós devemos conjugar esses dons para o bem de um todo, para o bem de um corpo. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 12, 25, né? Começa no 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então esses dons, queridos, existe um propósito para eles, é para o serviço, é para a cooperação, né? Então é para que a igreja do Senhor ela fique suprida em todas as áreas, para que não haja necessidade de coisa alguma na casa do Pai, né? Neste corpo, nesta família. Então nós vemos aqui a maravilhosa explicação de Paulo para nós sobre isso. Não existe apenas um dom, os dons são diversos. Então, queridos, não procure apenas um, mas tente fluir naquilo que o Senhor já entregou para você. Ou seja, se existem vários dons, é porque eles são igualmente importantes. Se eles não fossem importantes, Deus não haveria, queridos, criado vários dons para suprir a necessidade do corpo. Cada um é importante naquilo que desempenha. Há uma diversidade, há uma variedade e todos eles são importantes para o corpo. Então o dom que Deus te concedeu é importante para o corpo. O dom que Deus concedeu para mim é importante e juntos nós vamos conjugar esses esforços, esses dons para o bem, queridos, de toda a igreja, para a edificação da igreja. E aí nós precisamos entender algo que está aqui no verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito é quem realiza todas essas coisas. Queridos, quem que realiza? É o Espírito Santo. É Ele quem realiza através de nós. É Ele que distribui conforme quer. E aí nós aprendemos que por mais que nós possamos operar grandes coisas, por mais que esses dons possam fluir através de nós, queridos, essa glória não é nossa, essa glória pertence a Ele. Ou seja, a glória não é de quem recebeu o dom, a glória é de quem deu o dom, de quem concedeu o dom. E quem concedeu, segundo a sua vontade, foi o Senhor. Está aqui no verso 11. Então, esses dons são para o serviço, são para a comunidade, são para a edificação da igreja, não é para a minha projeção, não é para mostrar grau de espiritualidade alguma, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Então deixe esse dom fluir
através de você. E à medida que esse dom vai fluir, ele vai glorificar a Deus, que foi quem concedeu esse dom maravilhoso que você tem e que vai somar ao corpo de Cristo. E aí, queridos, nós vemos aqui então que é o Senhor quem nos concede, ou seja, Ele é soberano na distribuição desses dons. Logo, eu e você não podemos impor nenhum dom a alguma pessoa, porque é o Senhor quem distribui segundo a sua vontade um dom a cada pessoa. Talvez mais, talvez 2, talvez 3, Ele pode dar a uma pessoa um dom, Ele pode dar 3, Ele faz conforme Ele quer. E talvez a sua pergunta seja: pastora, mas todos recebem? Todos recebem um dom? E aí vem a maravilhosa resposta aqui do apóstolo Paulo no verso 7, olha aí para você ver. A manifestação do Espírito é concedida o quê? A cada um. Então, cada um recebe, queridos, essa manifestação, cada um recebe esse dom. E olha que interessante, visando a um fim proveitoso. Então existe o que? Um propósito, existe uma finalidade, um fim proveitoso. Não é para que a gente se glorie, não é para a soberba, para o orgulho, para a vaidade de ninguém, para um fim proveitoso. E como nós vimos, é para a edificação do corpo, é para a cooperação uns dos outros. Então nós vemos aqui, de forma tão majestosa, Paulo nos falando, todos recebem. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Ou numa palavra mais fácil, todo crente possui pelo menos um dom. E aí, nos versos que se seguem, no 8, no 9 e no 10, ele vai fazer então aqui pra gente uma lista desses dons espirituais. Tem mais outras listas? Tem. Em própria carta do Coríntios aqui nós vamos achar outra lista. Em Efésios nós vamos achar outra lista e lá no caso dons ministeriais. Mas nós estamos a falar aqui do capítulo 12, né? Dos versos aqui 8, 9 e 10. Nesses versos Paulo vai trazer uma lista de 9 manifestações então do Espírito. Ele vai dividir, vamos dividir, né, em 3 grupos. Então nós temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Então nos dons de revelação nós podemos colocar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Já aqui nos dons de poder nós temos aqui o dom da fé, os dons de curar e os dons do quê? De operação de milagres. E nos dons de inspiração nós temos o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas e também variedade de línguas. Então está aí uma lista, querido, desses dons, né? E com certeza, pelo menos um dom o Espírito Santo já manifestou na sua vida. Eu gosto tanto, queridos, daquela passagem que nós encontramos em João, capítulo 12, quando Jesus está ali em Betânia, logo depois de ressuscitar Lázaro. Simão, o leproso, faz ali um jantar para Jesus, né? E aí está ali naquela casa algumas pessoas, alguns convidados. E eu gosto da forma como o Espírito Santo inspirou, né, os autores a deixar escrito para nós essa passagem, porque você acha essa passagem também em outros evangelhos. E ali o Espírito Santo desenha para nós a forma como que cada um serviu a Jesus naquele jantar, a forma como que cada um deu o que tinha nas mãos para Jesus. E talvez você se identifique, porque esses dons não se resumem a esses aqui, né? Então, por exemplo, naquele jantar, nós vemos Simão, o leproso. Ele, queridos, ele tinha ali o dom da hospitalidade. Ele abriu a sua casa para receber Jesus e todos aqueles convidados. Talvez você flua nesse dom. Você gosta de receber pessoas na sua casa. Esse é o dom da hospitalidade. Mas eu vejo Lázaro ali sentado à mesa com Jesus. E como Jesus amava esse seu amigo, Jesus até chorou, não é verdade? Quando ficou ali sabendo da sua morte. Eu vejo que uns têm esse dom, queridos, da amizade, esse dom do cuidado, esse dom de ouvir, esse dom de estar ali junto, né? Sabe aquelas pessoas, né, que estão ali sempre junto de você, te consolando, te dando aquela força. Eu vejo isso aqui
na vida desse irmão Lázaro, tanto que se tornou amigo de Jesus, que Jesus gostava de estar com ele e algumas vezes esteve na sua casa, não é verdade? Mas eu vejo também Marta. Marta, queridos, toda vez que você vê ela na Bíblia, ela está servindo. Marta tinha esse dom do serviço. Jesus podia chegar com 5, com 10, com 15, com 20 pessoas. Marta estava ali, pronta para preparar um lanche, um jantar, um almoço, seja o que for, para Jesus e para todos aqueles que estavam com ele. Mas eu vejo também Maria. Maria estava ali, sempre, queridos, aos pés de Jesus. Maria, ela tinha o dom da adoração. Ela gostava de ficar ali se derramando, se deleitando na presença do Senhor. Era essa adoradora. E talvez, queridos, você, está aí hoje e saiba disso. Não ignoreis, você tem um dom. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo se move em você. Deixe esse dom fluir através de você e que esse dom não apenas abençoe as pessoas que estão à sua volta, mas que venha glorificar aquele que te deu o dom. Eu fico olhando, queridos, para essa passagem e eu tiro algo tão importante para o meu coração. Quer dizer, se todo crente, como nós vimos aqui, se todo crente tem pelo menos, queridos, um dom, Nós vemos aqui, se todos nós, queridos, se todos nós temos pelo menos um dom, nós deveríamos usar isso, para abençoar as pessoas e para glorificar o Senhor. Não deixe esse dom guardado aí na gaveta, não deixe ele adormecido, não apague esse dom que o Senhor já te concedeu. O próprio apóstolo Paulo escreve isso lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14, salvo engano. Ele diz para Timóteo: Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, que você já recebeu por profecia, até por imposição de mãos. Não negligencie o dom que há em ti. Timóteo estava deixando o dom ali adormecer, queridos. Mas Deus não te deu esse dom para ficar escondido, mas para você usar. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu aprendo, queridos, é que em conjunto nós podemos ter todos os dons, mas sozinho nós não possuímos todos os dons. E isso me ensina algo: se nós não possuímos todos os dons, em algum momento eu vou precisar de você, em algum momento você vai precisar de mim. Nós precisamos uns dos outros. E olha que bênção maravilhosa que Deus nos concede, pelo fato de todos nós possuirmos pelo menos um, mas pelo fato de nós não possuirmos todos, em algum momento, queridos, nós vamos ser bênção na vida dos outros com os dons que Deus concedeu a cada um de nós. Ou em outras palavras, eu com o meu dom, junto com você e o seu dom, podemos ser bênção na vida uns dos outros. Então a Maria com o dom dela, com o João com o dom dele, com o Pedro com o dom dele, com o Barnabé o dom dele, todos nós seremos bênção na edificação da igreja. Por isso, querido, se você ouve essa mensagem hoje e está aí com seu coração, apertadinho, falando: ai, pastora, essa mensagem está falando comigo, parece que realmente eu apaguei o dom que havia dentro de mim, eu não tenho colocado esse dom em prática. Então, queridos, assim, como Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, eu digo para você: reavive o dom que há dentro de você, reacenda, que hoje, queridos, durante essa ministração, que a partir de hoje esse dom seja novamente ativado no seu coração. Deixa o Espírito Santo reacender, deixa ele acender esse dom dentro de você. Se conecte aí com ele agora e fala: Senhor, me perdoa porque eu tenho negligenciado esse dom, mas hoje eu deixo ele fluir do meu interior, eu deixo ele fluir para abençoar vidas, eu deixo ele fluir para abençoar a tua igreja, eu deixo ele fluir. Reavive o dom que há dentro de você. Deixe, queridos, esse dom fluir de dentro de você para abençoar todos aqueles que estão ao seu redor e também a família de Deus. O Espírito Santo esteja te guiando aí nesse fluir do seu dom. E tenha certeza, queridos, aquilo que Deus já te entregou, não resista àquilo que Deus já te entregou. Porque naquilo que Ele já te entregou, você vai fluir de uma forma que você nem imaginou, queridos, na sua vida.
Às vezes a gente fica tentando fluir numa outra área e às vezes está difícil, às vezes vem frustração e às vezes vem peso, porque nós estamos tentando fazer algo que Deus não chamou a gente para fazer. Mas quando você deixa o Espírito Santo fluir através de você, através daquilo que Ele já te entregou, você vai ver como as coisas se encaixam, você vai ver como é leve, você vai ver, queridos, as coisas simplesmente acontecendo diante dos seus olhos. Então pare de resistir ao fluir do Espírito Santo, pare de esconder esse dom que Ele já te concedeu, ou pare de buscar aquilo que Ele não te deu, simplesmente esteja aberto para aquilo que Ele já te entregou e aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Amém? O Senhor te abençoe. Obrigada por ter estado aí comigo, durante esse estudo. Espero que tenha edificado a sua vida. E eu te convido para estar comigo no próximo estudo, na próxima semana. Deus te abençoe.